Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus, que bom poder estar na casa do Senhor mais uma vez. Depois de tantas dificuldades, de tantas lutas, mas com a vitória do Senhor e a cura sobre as nossas vidas. Amém? Bom estar na casa do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos 10. Aleluia. Vai glorificando ao Senhor, porque Deus está neste lugar. E tudo que o Senhor faz é bom, é maravilhoso. Marcos 10, versículo 46. Aleluia. Santo nome do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos orar mais uma vez, para que Deus ele possa trazer o entendimento da palavra ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu te glorifico, Senhor, pela tua graça sobre a minha vida, sobre essa igreja, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por tudo aquilo que o Senhor tem produzido nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, assim como este povo está aqui hoje, como eu estou, sedento pela tua palavra, sedento por um aconselhamento, sedento por algo que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor venha me usar como vaso nesta igreja, para levar a tua palavra aos teus servos, para que eles possam, ó Deus, compreender a sua vontade, para que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, receber uma palavra não apenas profética, mas uma palavra que venha ser uma resposta, que vem de encontro ao seu coração, e que eles possam sair por aquela porta totalmente diferente de como eles entraram. Aqueles que entraram alegres saiam transbordantes de alegria, aqueles que entraram chorando, Senhor, saiam felizes, alegres, saltitando na sua presença, aqueles que entraram enfermos saiam curados, em nome do Senhor Jesus. Deus, este lugar é do Senhor, este povo é do Senhor, este rebanho é do Senhor. Por isso, Deus, me usa como canal para abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Nós estamos aqui para te louvar. A palavra do Senhor diz em Marcos 10, versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tenha bom ânimo e levanta-te, ele te chama. E ele então, lançando de si a sua capa, levantou-se e veio a Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu quero que possa ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Aleluia! Glória a Deus! Pode se sentar no seu lugar, glorificando ao Senhor. Aleluia! Graças a Deus! Irmãos, a palavra do Senhor, nesta passagem que nós lemos, ela relata a vida e o milagre que aconteceu na vida de um cego que estava sentado à beira do caminho em que Jesus ele iria passar. A palavra do Senhor nos diz que esse homem ele era cego, ele mendigava e ele pedia esmolas, e ele estava sentado ali naquela condição. Não se sabe há quanto tempo exatamente. E talvez na sua vida, neste momento, há quantos anos este cego talvez esperasse que algo de novo pudesse acontecer na sua vida? Talvez há quantos anos, ao contrário, este cego pudesse esperar e olhar
e não ver mais uma transformação. Talvez ele olhasse para a sua vida e para a sua condição social, para a condição em que ele estava, e não enxergava possibilidade de mudança. Porque há muitos anos estava daquela forma. Porque talvez a sua condição não lhe dava a condição de seguir adiante, de mudar a situação em que ele estava. Mas aquele cego, ele muda a sua visão a partir do momento em que ele ouve falar que Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele Jesus que havia curado em Israel, que estava passando, liberando bênçãos, vitórias, curas sobre o povo, agora estava vindo em sua direção. Agora estava vindo a caminho do lugar onde ele estava há muitos anos de sua vida, mendigando. E talvez a sua visão, pela palavra de Deus, nós podemos ver que ela muda, que ela transforma, e que ele começa a clamar, e ele começa a gritar por Jesus, e ele começa a clamar pela misericórdia de Jesus. Quando ele vê a oportunidade de sair daquela situação que ele estava há anos vivenciando, ele começa a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clamando ao Senhor, nós vamos entender que ao aproximar-se daquele cego, devido à sua insistência, a sua permanência e a sua fé, Jesus opera um milagre na sua vida. Ele alcança a graça, ele chama a atenção do Senhor. E eu quero perguntar para você nessa noite, porque talvez a sua vida está como a vida daquele cego, que há muito tempo ficou ali apenas ouvindo o que Jesus vinha fazendo na vida das pessoas, que há muito tempo ficou ali ouvindo o que Jesus e os milagres que Deus estava realizando, mas quando olhava para si, a sua vida em si, ela estava o quê? Paralisada. A sua vida continuava estagnada. Não havia mudança, não havia transformação e não havia possibilidade de milagre, porque só Jesus poderia mudar aquela situação. E talvez a sua vida, meu irmão, ela esteja assim. Talvez você tenha ouvido muitos milagres de muitos irmãos. Talvez você tenha visto muitas coisas acontecerem. Mas o Senhor, Ele tem algo novo a fazer na sua vida. O Senhor Jesus, nessa noite, Ele quer mudar a história que nós estamos vivendo. Porque tudo que você tem ouvido, tudo que você tem visto, o Senhor Jesus, Ele manda te dizer para apenas que a sua fé, ela cresça dentro de ti, para que quando o Senhor te chamar para se apresentar diante dEle, você receba o seu milagre e saia curado, saia da situação em que você tem vivido. Porque este homem, ele não podia ver os milagres, ele não podia ver a direção em que Jesus vinha, mas nada pôde o impedir de ver com os olhos da fé o que Jesus estava fazendo na vida daqueles que estavam sendo alcançados. Por isso, Senhor, Ele requer de nós que nós venhamos, por outro lado, a reconhecer um pouco a situação que nós estamos vivendo. Qual é a situação da sua vida? Qual é a situação que você tem vivido, que tem te impedido de se achegar a Deus? Porque muitas pessoas têm vivido circunstâncias e situações que as têm envergonhado diante da sociedade, diante das pessoas. Muitas pessoas têm vivido problemas e dificuldades que as têm feito, muitas vezes, retroagir, ao invés de prosseguir para o alvo que é Cristo. A palavra de Deus nos diz que este homem, ele era cego, ele era mendigo, ele pedia esmolas, mas nem por isso o Senhor deixou de olhar para a sua condição. E nós muitas vezes nos envergonhamos, porque ele, como cego, como mendigo e como uma pessoa que estava sendo repreendida por muitos homens que estavam ali, poderia ter se calado, poderia ter ficado ali se humilhando, mas ele decidiu olhar para Cristo. Ele decidiu que Jesus era o seu alvo e ele iria o alcançar, que nada poderia o impedir de calar, de falar e de chamar e de clamar pelo nome do Senhor. E quantos de
nós temos calado? Qual é a condição que você tem vivido? Talvez você não seja um servo, talvez você não seja um mendigo, mas talvez tenha algo dentro de você que tenha te envergonhado de chegar diante da presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele tem que promover em nós o constrangimento. Mas o constrangimento que vem do Espírito Santo, ele traz transformação. E ele traz mudança de vida, que foi o que Jesus veio para promover na vida daquele servo. E nós, muitas vezes, precisamos estar como Bartimeu, cegos fisicamente, para deixarmos de olhar para a situação que nós temos vivido e passarmos a olhar para Jesus com os olhos da fé. Porque ele era cego, mas a sua fé fazia ele ver o que Deus poderia fazer. Será que nós temos visto o que Deus pode fazer por nós? Será que os nossos olhos têm enxergado o que Deus tem para fazer por nós? Ou será que os nossos olhos têm visto apenas as migalhas que muitas vezes nós estamos pegando? Será que os nossos olhos às vezes não têm visto apenas aquilo que é físico e nos impedindo de ver o que verdadeiramente tem valor para Cristo? Para aqueles homens que estavam repreendendo o cego, eles o repreendiam porque a pastora Indianara já ministrou uma vez sobre isso e eu também já havia estudado. Não apenas os animais, mas as pessoas daquela época que eram consideradas que tinham alguma deficiência física, elas não podiam se achegar a Deus. A lei impunha uma barreira. Os animais também não poderiam ser sacrificados. Mas aquele homem, ele já via um tempo de graça, ele já via um tempo de transformação e de mudança. E por isso ele olhou para Jesus e ele não calou a sua voz, porque ele sabia que Deus poderia mudar a situação da sua vida. Ele sabia que Deus poderia mudar tudo aquilo que ele estava vivendo e que ele poderia deixar aquela situação e viver algo novo, diferente na presença do Senhor. E talvez você não esteja compreendendo o que Deus tem para dizer para você nessa noite e seja como muitos olhando para mim assim: o que a pastora está querendo dizer? Eu quero dizer para você, meu irmão, parar de olhar para a sua situação. Eu quero dizer para você parar de olhar para o que está físico diante de você, para as pessoas que têm te intimidado, para aquilo que tem impedido você de caminhar, seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade mental, seja uma enfermidade na alma, no espírito. Jesus, ele pode fazer algo novo. Você não está aqui à toa. Deus, ele não traz ninguém para despedir de mãos vazias. Aquele homem, ele estava no caminho, e ele estava no caminho certo, ele estava no caminho que Jesus passaria, e você está no caminho onde Jesus tem passado todos os dias, no caminho onde Jesus tem deixado milagres na vida de outros, e você muitas vezes não tem recebido, porque você continua olhando para você mesmo, porque os seus olhos não conseguem ver o que Deus tem feito, porque crer no que Deus tem feito na vida do outro, às vezes é mais fácil do que crer no que Deus pode fazer por nós. Porque somente nós conhecemos as nossas dificuldades. Somente nós sabemos o que Deus tem trabalhado na nossa vida. E como muitas vezes tem sido difícil passar por elas. Mas é necessário olhar para o alvo. É necessário olhar para Cristo. É necessário querer mudar, querer ser transformado. A sua situação, meu irmão, não é diferente da situação de muitos homens e mulheres. O que faz a diferença é os olhos com que você tem visto e os olhos com que nós temos visto, com que outros têm visto. Jesus, ele alcança todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. E isso ele demonstra nessa passagem claramente quando ele chama aquele cego para estar na sua presença. Quando ele, que poderia fazer um milagre na vida de tantos outros homens que estavam ali, escolhe alguém que estava o clamando em espírito e em verdade. Porque muitos que talvez estavam ali
estavam com a boca, com os lábios, clamando e adorando ao Senhor, mas o seu coração estava distante. E o que Deus ele quer provar é o nosso coração. Jesus ele veio para mudar conceitos nossos que nós criamos dentro de nós. Jesus ele veio para quebrar barreiras. Ele não veio para fazer acepção de ninguém. Ele veio para transformar vidas. Ele veio para libertar cativos. Ele veio para perdoar os pecadores. Ele veio para fazer com que nós viéssemos nos achegar a Deus. E este Jesus está aqui nesta noite. E como pode muitas vezes nós ficarmos calados diante desse Jesus maravilhoso? Como pode nós que precisamos de milagre? Porque se eu perguntar, meu irmão, quem precisa de um milagre nessa noite? Quantos de vocês vão levantar as mãos? E o Jesus, filho de Davi, que tem misericórdia, que alcançou a vida daquele cego, que está neste lugar, porque ele disse que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria vendo a nossa vida como está. Essa noite é a sua oportunidade de não ficar mais à beira do caminho, comendo das migalhas que têm caído da vida de outros irmãos que têm sido abençoados. Essa noite é a oportunidade de você viver algo novo com o Senhor. E eu não estou falando de bênçãos materiais, mas de bênçãos espirituais. De você alcançar um nível mais alto na sua fé. De você demonstrar para o Senhor que você o adora em espírito e em verdade. De que você está aqui na sua presença, não porque você quer, mas porque você entende que Ele te escolheu primeiro. E de que você foi chamado de filho de Deus quando você creu que Ele veio e morreu por ti. E ao terceiro dia ressuscitou. Meu irmão, é necessário que nós venhamos a entender essa condição da nossa vida. E deixar essas condições de lado. Que essas situações elas não possam produzir em nós um retrocesso. Que elas possam produzir em nós um avanço. Que nós possamos avançar para o alvo que é Jesus. Pare de olhar para a situação que você tem vivido. O que você tem vivido não é maior do que o que muitos têm vivido hoje. Mas também não é menor. Todavia, independente da situação, Deus é contigo. Independente do que você tem vivido, Deus é contigo. E nessa noite eu quero orar para que muitas cadeias quebrem neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, para que a sua mente abra e que você possa compreender o que Deus está fazendo neste lugar. Sabe por quê? Porque quando Deus ele chamou aquele homem, quando Jesus ele estava caminhando e ele estava passando, e aquele homem estava clamando e clamando, muitas pessoas tentaram impedir de alcançar a Cristo. Muitas pessoas tentaram impedir de chegar até Jesus. E até mesmo de que Jesus pudesse o ouvir, mandando calar a boca. Porém, aquele homem, ele não deixou a multidão calar a sua voz. Ele não deixou a sua condição de deficiente impedir que ele pudesse se achegar a Deus. Ele queria alcançar o milagre. Ele sabia que aquela era a sua oportunidade. Ele sabia que aquele era o momento de Deus fazer algo novo na sua vida. E ele não poderia continuar, não queria ficar mais naquela situação. E quando aquela multidão ela começou a o repreender, aquele homem, ao invés de se calar e se oprimir, ele levantou ainda mais a sua voz. E a palavra do Senhor diz: e ele clamava cada vez mais. Irmão, às vezes nós achamos que nós precisamos fazer algo maravilhoso, grandioso para chamar a atenção de Deus. Talvez você tenha feito grandes coisas para chamar a atenção do Senhor. Enquanto o Senhor quer um coração quebrantado, enquanto o Senhor quer ouvir um clamor sincero do seu coração, do meu coração. Vocês estão compreendendo? Amém. Jesus, ele não precisava ali
de que aquele homem ele saísse pulando no meio das pessoas. Porque antes mesmo que ele estivesse ali, ele já sabia que ali estaria um homem necessitado de um milagre. E que ele estava disposto a fazer este milagre na sua vida. Assim como eu e você. Antes mesmo que nós entrássemos por aquela porta, Deus já sabia que você estaria aqui nessa noite. E Ele já sabia e sabe o que você precisa. Mas às vezes nós queremos fazer coisas muito grandes para chamar a atenção de Deus. E essas coisas fazem com que o nosso coração verdadeiramente não esteja assim no trono. Com que os nossos olhos não estejam verdadeiramente olhando para Cristo, mas para aquilo que Ele pode fazer por nós. Jesus, Ele está passando. Aleluia. E a sua hora chegou. O seu momento chegou. E a multidão que tentou impedir você de chegar até aqui, para ouvir o que Deus tem para você, meu irmão, ela terá que se calar. Porque hoje o Senhor Ele te chama. Hoje o Senhor manda a mesma multidão que estava impedindo você de caminhar na presença do Senhor, te chamar, te conduzir à sua presença, para que eles possam ver o que o seu Deus fará na sua vida. Essa multidão que tentou impedir você de caminhar e de chegar, terá que ver o que Deus vai fazer com você. Terá que ver aquilo que Deus vai conduzir na sua vida. Não desista dos seus sonhos. Jesus, Ele chamou aquele homem e Ele disse para ele, mandou dizer que ele se levantasse e que levasse ele a primeira. Jesus, Ele diz assim para você. Então Jesus, parando, mandou que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Jesus te chama nesta noite. Mas Ele te chama nesta noite na condição de filho. Não mais na condição de uma ovelha que estava perdida. Ele te chama na condição de filho, como um filho pródigo que estava lá fora, mas que o Senhor quis resgatar, que o Senhor o amou e o recebeu como um filho que estava na presença do Pai. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Sendo assim, meu irmão, a única coisa que é necessária é nós pegarmos a nossa capa, aquilo que tem representado para nós muitas vezes a condição em que nós estamos, e deixarmos de lado. É necessário, porém, que nós venhamos pegar aquilo que talvez signifique para nós algo grandioso também, e deixarmos de lado. Já foi também ministrado aqui que a capa ela representa a condição de mendigo que ele era, mas também representava tudo que ele tinha, porque ele só tinha a capa. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele manda chamar aquele homem, que ele estava assentado, e assentado ele chamou a atenção de Deus, ele se pôs de pé, mas antes de se pôr de pé, ele deixou aquela capa, que representava o tudo que ele tinha, que não era nada, mas era tudo para ele, e também a sua condição de vida que ele vivia. A condição que nós vivemos também nos impede de chegar a Deus. Porque muitas vezes o Senhor nos repreende, muitas vezes o Senhor nos chama a atenção, nos corrige, e nós, querendo receber muitas vezes as bênçãos do Senhor, nos afastamos da graça de Deus, sem compreender que a graça nos basta, e que ela é maior que todas as coisas, de que ela é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Aquele homem, ele deixou de lado a sua condição de mendigo, ele deixou para trás a sua condição de quem pedia esmolas, porque quando Jesus mandou chamar, ele sabia que aquele momento não seria apenas um momento onde Deus faria um milagre físico na sua vida, porque quando ele foi até Jesus, ele sabia o que ele queria, ele sabia o milagre que ele precisava, mas ele também sabia que o que Deus faria seria maior do que o que ele precisava, de que além do milagre físico que
receio, de se chatear, mas você não pode deixar que isso tome lugar de Deus na sua vida, que isso se transforme como uma capa que você vai carregar o resto da sua vida, que isso se transforme em uma ferida que vai fazer de você um dodói o resto da vida, que ninguém pode falar nada com você, que você retroage, que ninguém pode te convidar para vir adiante, que você tem medo de caminhar. Meu irmão, Jesus, Ele é vida, Jesus, Ele é transformação, Jesus, Ele é o caminho, Ele é o que nós precisamos. Se você não tem, eu quero dizer que você tem tudo. Se você está aqui nesta noite necessitado de saúde, eu quero dizer para você e profetizar sobre a sua vida que saúde não te faltará, porque o seu Deus, Ele é maior do que todas as coisas, e a palavra dele diz que Ele levou consigo as nossas enfermidades. Ele morreu por mim e por você. Mas nós precisamos deixar as nossas capas, nós precisamos deixar a nossa enfermidade física, a nossa enfermidade espiritual. Nós precisamos, meu irmão, deixar as nossas vaidades. O que essa capa representa na sua vida precisa ficar atrás. Ela não pode ir adiante de você, ela nem sequer pode ser lembrada por você, a não ser quando você olhe para a situação como eu estava, de onde eu olhei lá atrás o que Deus fez por mim e o que Deus poderia fazer naquele momento. Essa capa, ela tem que servir, meu irmão, para te lembrar apenas de onde Deus te tirou, mas ela tem que ficar lá atrás. As vaidades, as necessidades que tantas vezes nós colocamos à frente do Senhor, as coisas que tantas vezes nós deixamos o homem tomar posse, tomar conta. Meu irmão, Deus não te chamou para que você receba esmolas de homens. Deus te chamou, como nós já compreendemos, para te dar a sua herança. E a herança que o Senhor tem para nós é o reino dele. E para isso nós precisamos compreender que o reino, ele tem que ser firmado na rocha que é Cristo. E isso requer muito mais esforço. Eu não entendo nada de fundação de casa, não sou nada expert nesse assunto, mas eu imagino, posso estar errado, que fazer uma fundação na areia seja muito mais fácil do que fazer uma fundação sobre a rocha. Mas nós não podemos desistir, porque quando a tempestade vier, nós estaremos seguros. Quando as dificuldades vierem, você vai se lembrar que tem que sustentar. Quando a sua necessidade bater a sua porta, quem vai abrir vai ser o Senhor Jesus. Eu estou aqui. E você vai poder contar, mas as nossas capas, as nossas têm que ficar. Jesus, Ele nos chama para viver algo novo. E o algo novo de Deus, meu irmão, é muito novo. Nós hoje recebemos tantos irmãos que se batizaram, que desceram as águas, que nasceram de novo, que receberam um novo fôlego de vida. Aleluia! Glória a Deus! Pela vida desses irmãos. Nós temos que basear a nossa vida, a nossa fé nessas situações que o Senhor coloca diante de nós. Porque o reino de Deus, ele não é firmado em bens materiais, mas em transformação de almas, de vidas. São nessas situações, nessas coisas que Deus faz estranhas, mas elas acontecem de um jeito tão sobrenatural que levam pessoas a se arrepender e a querer ser transformadas, a deixar para trás tudo que viveram e viver algo novo. Mas para isso nós precisamos deixar o velho, deixar as coisas velhas para trás e buscar o alvo que é Cristo. Aquele homem, ele não hesitou. Ele não hesitou, meu irmão, porque era tudo ou nada para ele. Jesus estava ali. Ele não podia ver, mas ele podia ver com os olhos da fé. Ele era cego fisicamente, mas seus olhos da fé estavam mais abertos e atentos que todas as coisas. E fizeram com que ele fosse chamado na presença de Deus. Se o Senhor te chamasse hoje, meu irmão, e dissesse para você assim: o que queres que eu te faça? O que você pediria para o Senhor?
Talvez na situação que aquele homem estava, ele poderia pedir para que o Senhor pudesse uma casa, mudasse a sua condição de vida, mudasse a sua situação e as coisas que ele estava vivendo. Talvez na condição que ele estava, ele podia pedir algo para ele se alimentar. Que Deus mudasse aquele momento, mudasse a sua vida. Mas ele sabia que tudo aquilo era passageiro. E que tudo aquilo o impediria de seguir a Cristo. Porque ele não enxergava. E ele continuaria ali. Mesmo com alguma mudança em si. Mas ele continuaria ali. O que mudaria verdadeiramente a sua vida era poder ver a Cristo. Para que ele pudesse o seguir. Para que ele pudesse sair de onde ele estava. Largar tudo para trás. E seguir a Jesus. E ser, segundo a história, um dos homens que caminhava firmemente na igreja primitiva. Ele queria ver o Senhor. Ele queria sentir o Senhor. E ele recebeu a dádiva de Deus. Meu irmão, essas coisas do mundo são passageiras. As coisas que nós baseamos e fundamos a nossa fé não são nada diante do nosso Deus. Nós não precisamos de ficar tão preocupados com tantas coisas. Ficamos porque muitas vezes esquecemos quem é o nosso Deus. E isso tem feito com que muitos deixem de seguir a Cristo. Porque não alcançam o que o seu coração enganoso almeja, deseja. Enquanto na verdade Jesus está ali de braços abertos, pronto para te dar tudo o que você realmente precisa, pronto para te oferecer o que você realmente necessita. Por isso, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, olhe para Deus e saiba o que você realmente precisa. Aleluia! Amém? Você não precisa de carro. Você não precisa de casa. Nós não precisamos das coisas do mundo. Nós temos porque o Senhor tem nos abençoado. O que nós verdadeiramente precisamos é da graça de Deus. O que você precisa é da graça de Deus. Os nossos olhos estão fechados. Os olhos espirituais estão fechados. E é o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Deus me falava claramente nesta noite que a condição de vida de muitas pessoas tem impedido que elas vejam o que Deus tem para a sua vida. Que o desejo do coração enganoso de muitos tem impedido de Deus de agir na vida de muitas pessoas. Porque os olhos não estão em Cristo. Os olhos não estão na fé. Os olhos não estão no Senhor Jesus. Os olhos estão nas coisas que Deus pode produzir na vida de cada um. E os nossos olhos precisam estar abertos para que nós possamos ver aonde nós não conseguimos enxergar, para que nós possamos ver aquilo que nós não podemos almejar e tocar, mas porque nós sabemos que Deus proverá, porque nós sabemos que Deus fará. Os nossos olhos espirituais precisam ser abertos. E isso era o que o Senhor mais ministrava sobre o meu coração. De pessoas que não estão como Bartimeu, enfermos fisicamente, enfermos na alma, mas enfermos espiritualmente. Não conseguem ver que a graça de Deus é a maior dádiva que nós podemos receber. Meu irmão, se nós vermos a Cristo, se nós soubermos o que nós verdadeiramente precisamos, nós vamos continuar seguindo ao Senhor. Nós vamos dar conta de continuar a nossa caminhada. Não olhe para trás. Não olhe para o que está ficando. Talvez o Senhor tenha tirado tantas coisas da sua vida, tem feito um reboliço acontecer, só para que você possa entender e ver a sua graça e a sua grandeza. Talvez o Senhor tenha te confundido em algumas coisas, para que você possa ver quem Ele realmente é. Porque muitas pessoas, assim como eu, muitas vezes, somos muito apegados na nossa razão.
Bartimeu, ele decidiu ver, porque só a sua visão faria com que ele caminhasse seguindo Jesus, sem que ninguém o ajudasse. Por isso o reino de Deus requer esforço. Que hoje você seja curado de uma cegueira espiritual. E que o Senhor te dê sonhos nessa noite. Que o Senhor ele fale com você nessa noite de uma maneira sobrenatural. Que você no próximo culto de primícias possa oferecer uma primícia ao Senhor, uma primícia espiritual, porque a sua fé vai se alargar, a sua fé vai aumentar, a sua fé vai crescer o tamanho de produzir milagre que você precisa. Que você seja o próximo a testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Que você seja o próximo a levar uma mensagem de fé àquele que precisa. Porque Jesus, ele veio para trazer cura espiritual das nossas vidas. Nosso corpo vai ficar, os nossos bens também, mas o nosso espírito e a nossa alma, estes estarão com o Senhor. Estes estarão com o Senhor. Por isso, meu irmão, cuide daquilo que Deus tem te dado. E não abra mão do que Deus pode fazer por você. Porque uma multidão não pode calar a voz que há dentro de você. Há poder nas suas palavras. Jesus não resiste um coração quebrantado. Jesus não resiste um coração sincero. E ele não resiste ao clamor. O cego estava sentado. E assentado ele ficou, clamando por Jesus. Ele não pulou, ele não saltitou, ele não fez estardalhaço. Ele clamou e o Senhor o ouviu e mandou que ele chegasse à sua presença. Quando não cessar o nosso clamor, Deus nos ouvirá. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, porque eu quero orar para a sua vida, para que essa palavra ela dê frutos em você, para que você tenha a atitude de se levantar, porque quando Deus o chamou, ele se levantou, para que você saiba o que você realmente precisa quando o Senhor te convidar a estar na sua presença, e que a sua vida seja uma vida contínua na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a sua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles possam compreender a sua palavra, que eles possam compreender aquilo que o Senhor ministrou nesta noite. Deus, que com a sinceridade do meu coração, que com aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração nesta madrugada, o Senhor falou grandiosamente comigo dessa necessidade de abrir os meus olhos para ver aquilo que o Senhor tem para mim, mas não aquilo que o Senhor tem físico, aquilo que o Senhor tem espiritualmente, o alimento espiritual que o Senhor tem para me dar. Deus, e que este alimento ele também seja dado aos teus filhos nessa noite, e que onde eles estejam, Deus, eles possam crer, eles possam ver com os olhos da fé aquilo que o Senhor tem a fazer. Que talvez amanhã, onde eles estiverem, se eles, ó Pai, estiverem diante de uma multidão que tenta calar os seus lábios, eles possam se lembrar que ninguém pode clamar, que ninguém pode parar o clamor de um cristão, que ninguém pode parar o clamor de um crente, daquele que crê no Senhor, que ninguém pode impedir que o clamor de um cristão chegue à sua presença, e que eles possam, meu Deus, em nome de Jesus, frutificar, que eles possam levar, ó Deus, sempre uma palavra de vitória a outra, que eles possam se levantar quando o Senhor os chamar a estar na sua presença. Deus, que eles saibam o que eles verdadeiramente precisam, aquilo que eles verdadeiramente querem, quando o Senhor os convidar a estar diante de ti. Deus, que o Senhor os dê sabedoria, para que eles possam, ó Deus, conduzir as bênçãos que o Senhor derramará sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Pai, que eles sejam os próximos a estar diante do teu altar, testificando, testemunhando aquilo que o Senhor fará, trazendo, ó Deus, até o Senhor primícias, não apenas, ó Deus, primícias físicas, mas primícias espirituais para o Senhor, aquilo que o Senhor te agrada, aquilo que subirá como um aroma suave ao Senhor, ao teu trono. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nos encha da sua graça.